E aí galera, aqui é Gustavo Guanabara do Guanabara.info, chegando à 11ª aula de HTML, que já estava com a imagem em alta definição, agora com som em alta definição. Compramos aparelhagem nova, que já está muito melhor do que os anteriores. Essa semana, esse último podcast, nós falamos sobre estratégias para fazer seu site ficar famoso. Então esse curso que você está fazendo agora, ele mostra como criar teu site. E esse podcast 61 e o 62, escolhido pela galera, a gente ensina como fazer o seu site aparecer lá no topo do Google. Esse é o primeiro passo que a gente deu no 61. 62 tem mais passos e outros virão aí pra frente. Vamos ao que interessa, vamos à aula e vamos começar hoje com tabelas. Vamos aprender a fazer tabelas em HTML. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, já que a gente está fazendo um site sobre iPhone, é entrar no site do iPhone e vamos ver aqui o TechSpecs, para a gente ver se a gente consegue colocar alguma coisa de especificação técnica. Eu vou utilizar aqui tamanho e peso. Então nós vamos criar essa tabelinha aqui na nossa página inicial. Então vamos lá para a página. E a partir de agora, como a gente vai trabalhar com tabela e a coisa de abrir tag, fechar tag, às vezes enrola no bloco de notas, nós vamos usar uma ferramenta nova que está disponível para download nessa postagem, que é o Notepad++, que na verdade é um bloco de notas. Vou clicar com o botão direito e vou editar Edit with Notepad++. Então aqui eu vou ter a ferramenta Notepad++, que nada mais é do que um bloco de notas um pouquinho mais evoluído. É só procurar por Notepad++ no Google, ou baixar nessa postagem, ou acessar o site que a gente criou, um hot site, que é o notepad.guanabara.info, que está aí na tela, está passando. Então você pode acessar esse site e baixar direto o Notepad++ para poder usar nas suas aulas de HTML. A ferramenta funciona nas aulas anteriores perfeitamente, não tem problema nenhum. Então vamos lá. Eu vou querer colocar aqui embaixo dessa lista uma tabelinha. Vamos colocar lá logo antes do link, da aula de link que a gente fez. Depois da lista não numerada, eu vou criar uma tabela, então a tag é table. Tudo que estiver entre table e barra table, ele já marca aqui e vai ser minha tabela. Tudo que eu escrever aqui no meio vai fazer parte da minha tabela. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Então o HTML tem as linhas, que são a parte horizontal da minha tabela, e eu tenho as células. A tabela em HTML ela não funciona por linha e coluna. Se você começar a visualizar dessa maneira, fica complicado de você entender. Na verdade, a tabela tem linhas. Linha em inglês é row. Linha de tabela é table row. Tá? Então eu vou criar a tag tr, que significa table row. Então eu vou criar, para cada linha que eu queira, um tr. No caso aqui, eu vou criar uma tabela, deixa eu abrir aqui, com 1, 2, 3, 4 linhas. A primeira linha vai ter a altura, a segunda linha vai ter a largura, até a profundidade, e a quarta linha vai ter o peso dele. Então vamos voltar aqui ao Notepad++. Então eu vou ter 4 linhas, então eu tenho 4 TRs. Então eu tenho lá 4 TRs. Todo TR ele tem que ter barra TR também. Copiar e colar para facilitar. Então tá lá, eu tenho 4 linhas na minha tabela. A primeira linha vai ter lá a altura numa célula e na célula do lado vai ter 115 milímetros. Como que eu faço isso? Então na primeira linha eu vou ter 2 células. A célula da tabela é o que a gente chama de table data, dado de tabela. Então eu vou criar a tag td, table data. Então para cada uma das células eu vou ter um td dentro do tr. Então o meu primeiro td, vamos voltar aqui no site da Apple, meu primeiro td vai estar escrito altura. E logo ao lado outro td 115,5 milímetros. Voltando aqui ao código, eu vou ter o primeiro td altura. E o outro td com 115,5 milímetros. Então essa é a minha primeira célula. Vamos fechar o td daqui também. Então eu tenho aqui, ó, vou até clicar para ele colorir. O primeiro td, eu tenho a minha primeira linha, que começa e termina aqui. A minha primeira linha tem 2 células. Vai ter a primeira célula escrita altura e a segunda célula escrita a altura em si. Vai estar o título e a altura em si. Fazer a mesma coisa para os demais, só que com os outros dados. Aqui vai ter largura, profundidade e peso. Então eu tenho o TD
esse primeiro TD. Largura. Vou deixar em branco aqui um TD para eu botar depois o valor. Aqui eu vou ter profundidade. Outra célula. E o último, peso. Sempre usando TD e barra TD. Aqui eu vou colocar dentro desse TD, eu vou colocar qual é a largura. 0,1 milímetros. Profundidade 12,3 milímetros. Peso 133 gramas. Então, ó, dentro do table eu tenho 4 TRs. Dentro de cada TR eu tenho 2 TDs com os dados. Vamos salvar e ver como é que ficou a alteração na 11ª aula. Então, criei a tabela lá. Altura, largura, profundidade e peso. E elas estão alinhadas. Você vai falar, poxa, Guanabara, cadê a tabela? Não tem tabela aqui. Porque dependendo do navegador, se eu utilizar a tag sozinha, ele cria uma tabela sem borda. Para eu botar borda, eu posso botar border igual qualquer valor acima de 0 para ele ter uma borda. Qualquer valor acima de 0 ele vai fazendo a espessura maior da borda. Vamos salvar e atualizar. Agora eu tenho uma tabela com borda. Antes da gente continuar a estudar a tabela e aprender como é que se faz mesclagem, isso vai ser a partir da 12ª aula, vamos começar a trabalhar algumas propriedades importantes, interessantes do table. Então olha só, se eu vier aqui no table, além do border, eu posso ter o meu cell spacing. Cell spacing é medido em pixels. Então, por exemplo, o espaço entre as células, vou botar um espaço grande, 10 pixels. Então, o espaço entre células vai ser de 10 pixels. Vou salvar, vou mostrar para você o que é o espaço entre células. Está vendo? Entre as células tem um espacinho. Se eu botar 10 pixels, esse espaço vai ficar muito grande. Eu vou atualizar, ó. Espaço de 10 pixels entre as células. Então, teoricamente, eu posso fazer com que ele fique com uma linha só, colocando um cell spacing 0 pixels. Vamos salvar e ver como é que funciona. 0 pixels ele fez uma linha só, uma linha única. Na verdade ele tem 2 linhas, mas elas estão com 0 pixels entre elas. Então fica uma linha única aparentando aqui dentro da minha tabela. Outra coisa que a gente tem é o cell padding, que às vezes as pessoas confundem muito e não conseguem visualizar o que é essa tag. O cell padding é um parâmetro da tag table também, que indica o espaço dentro da célula. Então olha aqui, você está vendo que a altura está bem coladinho na borda. Se eu quiser um espaço maior para essas palavras dentro da célula, basta que eu coloque o cell padding maior. Vamos, por exemplo, colocar um valor absurdo, 10, para a gente poder visualizar bem. Vou salvar, ele já ficou mais gordinha, né? Então o cell spacing é o espaço entre as células. Cell spacing. E o cell padding é o espaço dentro da célula, ok? Sempre em pixels. Se eu colocar cell padding 0, ele vai ficar bem colado na borda, mais colado que o normal, ok? Então vamos colocar aqui um valor razoável, por exemplo, 3, 4 é demais. Vamos atualizar. Já está lá, organizadinho, né? Já arrumado. Eu vou fazer com que essa altura fique alinhada à direita. Todas as células que estão à esquerda, a palavra altura, a palavra largura, a palavra profundidade e a palavra peso, vão ficar grudadas aqui na direita. Como eu faço isso? Vamos voltar lá ao HTML. E eu vou colocar dentro de cada um dos TDs dessas palavras, vou colocar align, cuidado na hora de escrever align, right, que é direita. Então vou pegar esse mesmo texto, copiar e colar dentro de cada uma das células que tem o texto, não na célula que tem os dados, não na célula que tem os números. Salvando e vamos atualizar o site. Então notem agora que a palavra ela estava escrita à esquerda, agora as palavras estão escritas todas à direita. Então galera, um abraço, até a 12ª aula e see you later.